Começou a preparação do Flamengo para a partida contra o Lanús, pela final da Recopa Sul-Americana. Se ganhar na quinta-feira, esquecem tudo que estão falando até agora. Tu olha só. Agora, se perder... Aí, garoto. Aí o bicho vai pegar, hein? Tá bem. Mas tem que melhorar e muito pro jogo de quinta-feira contra o Lanús, porque é esse que importa. Presidente BAP faz reunião com José Boto e Felipe Luiz e cobra melhoras no futebol do Flamengo. E a pressão começa quando o presidente, o BAP, diz que o Flamengo tem que ser o Real Madrid das Américas. E se quiser ser o Real Madrid das Américas, tem que conviver com a pressão. Sim, o Flamengo tem a obrigação de brigar por tudo. E por falar em BAP, ele se reuniu com o Felipe Luiz e com o José Boto para fazer cobranças. Ah, isso é um absurdo. Não, não é um absurdo. Isso está dentro da normalidade. Chega mais nação, uma ótima terça-feira para todos vocês e vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. Olha só, o Mengão já começou a preparação para a partida da final da Recopa Sul-Americana. O Flamengo precisa reverter o placar, que foi uma derrota de 1-0 lá na Argentina, e o Flamengo agora precisa vencer por 2 gols de diferença para ser campeão da Recopa ou um gol para levar a decisão nos pênaltis. Maracanã vai estar lotado e, meus amigos, provavelmente teremos mudanças na escalação do Flamengo. Vamos analisar as informações do Mengão, mas antes, já chega aqui como sempre, explode o dedo no like, tem um botão aqui no YouTube também de hypar o vídeo. Também vai e aperte o botão de hypar, porque você vai estar ajudando demais o nosso canal. E se você não é inscrito, se inscreve e ative o sino das notificações e já vai nos comentários. Coloca aí de qual cidade você acompanha aqui nossos vídeos. Se você está no Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Bahia, Sergipe, Alagoas, Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais, Piauí, Maranhão, Amapá, no Acre, Amazonas, põe seu estado ou sua cidade pra gente saber onde tem torcedor do Mengão. Deixa os créditos ao canal do João Guilherme, ESPN Brasil, Vene Casagrande. Bora pras notícias do Flamengo na manhã desta terça-feira. Técnico, porque assim, ou a gente vai dizer que o técnico não vale nada... Quer chegar no Felipe Luiz? Eu quero chegar no Felipe Luiz. Ou a gente vai dizer que o técnico não vale nada... Ele só vale quando ganha, né? Ou então assim, qual que é a lógica? Porque se o cara tem uma capacidade... que no dia 31 de dezembro alguém desliga um botão e essa capacidade vai toda por água abaixo e aí ele se torna automaticamente um incapaz no ano seguinte, tudo bem, vamos fazer essa troca sempre que... O meu ponto é a intolerância ao mau resultado ou até as más atuações, eu acho que ela é muito grande no Brasil, assim, a medida de suportar o quanto bons jogos, o quanto títulos importantes te acreditam ali é algo... Acho que no fim das contas é um negócio que se perde em 2, 3 semanas. Sim. Por incrível que pareça. Então, quando o Calçade fala, mas a não ser que o cara tenha títulos de Libertadores, de Campeonato Brasileiro... Mas o Felipe Luiz tem. Tem de Copa do Brasil, tem de Campeonato Brasileiro, tem de Libertadores, tem de assim, não quer dizer... Ele e o elenco. E eu acho que aqui, o elenco. E aqui, assim, acho que se confunde muito poder criticar ou não criticar. Acho que criticar todo mundo pode o tempo todo. Mas o meu ponto é a maneira como as críticas são feitas, a maneira... E assim, eu tô falando do Felipe Luiz, porque senão o maldito clubismo, ele contamina toda e qualquer discussão que deveria ser num nível um pouco melhor de futebol. Eu tô falando do Felipe Luiz aqui, como eu falei em relação ao Abel Ferreira no ano passado e até no começo desse ano. O Abel já viveu isso algumas vezes. Bastante, o Abel vive. Se o Abel perder 2 jogos aqui, vai ter metade da torcida pedindo a demissão dele. Ele tem que ganhar o Paulista. Se ele não ganhar o campeonato estadual, vai ter boa parte da torcida pedindo a demissão dele. Então, assim, a minha questão é que ou a gente diz que, cara, a verdade é que o técnico faz pouca diferença. Mas não é o que a gente faz aqui. Porque a gente atribui vitórias aos treinadores como se os técnicos estivessem acima de tudo e derrotas aos treinadores como se... E aí, isso muitas vezes no intervalo de 2, 3 meses. Então, assim, esse cara é capaz ou ele é incapaz? Eu acho que o Flamengo explica isso, Jean. Porque, pra mim... A fase ruim do Flamengo, eu sei que obviamente vou ser muito criticado depois dessa opinião,
tem muito mais a ver com os jogadores do que com os técnicos, mesmo que eu não concorde com decisões do técnico, porque o nível de jogo está abaixo. Eu acho que tem a questão física, obviamente, início do ano, mas a impressão que eu tenho, isso já aconteceu com várias equipes. Esses caras ganharam brasileiro, foram tetracampeões da Libertadores contra o Palmeiras, um jogo que não podiam perder, e quase ganharam a Copa Intercontinental contra o PSG. Começa o ano, estadual, tem que jogar, tem que preparar. É como se o cara inconscientemente, não é que ele falou assim, eu vou me encostar, inconscientemente não acha o estímulo, aquela adrenalina que fazia ele correr de um jeito diferente no final do ano passado, o que é natural. Eu super te entendo, mas só uma observação em relação a isso, que aí eu acho que certas críticas. A Supercopa tinha elementos... Não, eu concordo, né? Eu concordo. Eu só acho que... Para exigir dos jogadores... Eu concordo com você, mas eu acho que você não consegue... Lanús, né? Assim como o jogo contra o Lanús, que ele vai ter agora quinta-feira. Eu não sei que você seja condicionado, eu não acho que você... Tanto é que se fala a frase treina, jogo, escolhe acabou. Jogo. Não, você não consegue mudar essa chavinha de um dia para noite, a não ser que você tenha criado uma situação em que você... Por exemplo, Corinthians, Dorival, as Copas. Ali tem uma... capacidade de mobilização, isso também é implícito no dia a dia, no ambiente, o time treina para isso, segura de propósito no jogo do Campeonato Brasileiro, e é de propósito mesmo, tá? Não consegue, não coloca a mesma e o Flamengo... Não, e acho até que... Ele não conseguiu colocar a quarta marcha ainda na temporada. Sem dúvida. Para não colocar a quinta e a sexta Mas depois. é bom óbvio colocar, que tá abaixo. Tá precisando, tá atrasado. Pelo menos a terceira na quinta-feira. Agora, eu duvido que o Felipe Luiz... Não vai ser difícil. Quem viu o Felipe Luiz, jogador... Seja na Seleção Brasileira, na Copa do Mundo 18, que ele jogou melhor que o Marcelo, seja no Atlético de Madrid, seja como técnico depois, jogador técnico do Flamengo, eu duvido que isso parta do técnico. Não, então, mas é que partir do técnico é uma coisa. Mas eu concordo com você. Mas partir do técnico mais é uma os jogadores do que no Felipe. E ninguém discute os jogadores. Mas assim, mas aí eu acho é sempre o técnico. E de novo, dizendo que é possível criticar treinador ou questionar, mais do que criticar, porque eu acho que às vezes a crítica ela é meio arrogante quando a gente também não tem os elementos suficientes. A gente pode levantar questionamentos e se perguntar, nesse caso especificamente, se for isso que você está falando, e eu acho possível que seja, né? Eu acho que, obviamente, num campeonato estadual, diz que por mais que eles tenham chegado ali, né, os caras foram chamados às volta das férias aí, que vocês vão precisar jogar, porque senão a gente corre risco de ser rebaixado no estadual. Sim. Tá bom, não é o cenário ideal e isso não vai ser o suficiente para te trazer esse estímulo que eventualmente tenha faltado. Mas eu acho que numa Supercopa, por exemplo, aí é papel do técnico também. Não, e aí é papel do técnico, isso que eu tô querendo dizer. A Recopa Se também. faltou na Recopa, na Supercopa, é papel do treinador também conseguir tirar isso dos caras. Mas trazer isso, falando, não, pera lá. Perfeito. Aí eu odeio as coisas motivacionais, os coaches, mas isso funciona. Se vai precisar do coach, se vai precisar do coach, usa isso. Alguém de fora, então, perfeito. Assim, eu acho que a gente pode questionar. Eu assino embaixo. O Felipe. Só não pode questionar. Pode questionar o Felipe pontualmente, uma coisa, outra, uma escolha, outra, uma escalação, quando ele abre mão do centroavante no primeiro jogo. Algumas discussões sobre isso, eu concordo contigo. Agora, daí, de repente, começar a invalidar o profissional, que é algo que acontece muito constantemente, é uma outra história completamente acho que ali agora diferente. A questão é outra, porque eu acho que esse comportamento que não é consciente e é natural, muitas vezes aconteceu dos jogadores, não é falta de profissionalismo, não é falta de comprometimento, é uma coisa do estímulo natural que você tem. A pessoa, por exemplo, sei lá, vai ter uma atividade que ela faz de profissional, ela tá lá na rotina, no dia seguinte tem um estímulo, uma coisa diferente, é diferente, por mais que só queira trabalhar todo dia do mesmo jeito. Eu acho que o time se enfiou numa situação que agora tá pesada. Tá pesada. E o time está com dificuldade para lidar com essa pressão. O Felipe deu uma entrevista, deve ter umas 2 semanas, ele falou, é muito mais fácil você fazer o time jogar bem e resolver problemas, corrigir quando o time está ganhando, do que numa fase dessas. Claro. E ele está com dificuldade, ele é um técnico também novo. Agora, quando o Jean falava, só para voltar, que aqui tudo é o técnico, eu concordo, porque o técnico, na verdade, ele é muito teórico e razoavelmente prático. O técnico escala, define sistema, prepara os movimentos, tem as ideias de jogo. Um grande técnico facilita para o time ganhar, dá os caminhos, mas ainda quem vai ter que ganhar, correr, são os jogadores. E quem vai ter que empurrar a bola para a rede é o cara que tem que fazer o que o técnico. A torcida do Flamengo, algumas vezes, ela dá uma exagerada. Ela vai do 8 a 80
muito rápido. Por exemplo, eu estava vendo aqui os comentários ontem do primeiro tempo, que foi ruim realmente. O primeiro tempo ontem de Flamengo 3, Madureira 0 foi muito ruim. Mas, cara, você lê os comentários do primeiro tempo, o pior time do mundo. Aí você vai ler os comentários do segundo tempo. Já é um time que está voltando. O malvadão voltou. Entendeu? Então há essa disparidade de comentário. Mas faz parte, né? O torcedor ali na hora do jogo, no momento, na emoção, né? O que acha que está acontecendo com o nosso Mengão? Rapaz, sinceramente, eu não sei não, cara. Eu não sei não. É difícil de explicar. Há 2 meses um time que quase ganhou do PSG, campeão da Europa, um grande time, o Flamengo encarou de igual para igual, realmente fez um primeiro tempo, como fez contra o Madureira ontem, né? Agora, o segundo tempo é um sinal de que as coisas começam a melhorar, né? Uma coisa que me irrita profundamente é nego falar assim, vai ser igual 2023. Porra, gente, nós estamos em fevereiro, cara. Vocês se esqueceram que o ano ainda tem final de fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. E outra, se ganhar quinta-feira do Lanús e for campeão da Recopa Sul-Americana, tudo isso que está sendo falado vai ficar de lado. Eu não tenho a menor dúvida disso. Conhecendo o Flamengo, como vocês todos conhecem, é 8 ou 80. Ou é topo do mundo ou é uma porcaria. Não tem meio termo. O Flamengo é assim. Isso aqui é Flamengo. É aí que a galera fala, isso aqui é Flamengo. O Flamengo é assim, né? Então é uma coisa cultural do clube, né? Da torcida, do Flamengo. Não que em outros times não seja assim, também é, mas no Flamengo, por ter mais gente, por ter mais pressão, aquela coisa toda, acaba sendo pior, né? No Flamengo tudo ganha uma dimensão ainda maior. Tomara quinta-feira ser campeão. Se ganhar na quinta-feira, esquecem tudo que estão falando até agora. Tu vai ver só. Agora, se perder... Aí, garoto. Aí o bicho vai pegar, hein? Flamengo. Flamengo. Não há palavras com que eu possa definir o que é Flamengo. Muito bem. Edson tá dizendo que Royal para ele é só fermento. Rapaz, o Royal, ele é um jogador que ele tá com dificuldade de se adaptar ao Flamengo. Isso é perceptível. Mas ele não foi mal ontem no segundo tempo, não, cara. No primeiro tempo ele não foi bem, assim como a maior parte da equipe, né? Mas no segundo tempo ele fez um bom jogo. O Emerson Royal, ele me lembra muito, sabe quem? O Rodinei, cara. O Rodinei. Hoje a torcida do Flamengo fala bem do Rodinei. Que saudade do Rodinei. Traz o Rodinei de volta. Mas eu me lembro que quando o Rodinei foi emprestado para o Internacional, foi uma festa. Todo mundo, porra, ainda bem, graças a Deus. Vocês se lembram da época que tinha Rodinei e Pará? Que eles faziam um revezamento, uma hora entrava o Rodinei, aí o Rodinei ia mal, aí entrava o Pará, aí o Pará ia mal, aí entrava o Rodinei, eles ficavam naquele revezamento. O Rodinei chegou uma hora que ele engrenou, né? O Wesley, lateral direito, que está brilhando na Roma, e inclusive até jogando como lateral esquerdo. O Wesley vai para a Copa do Mundo, gente. O Wesley será lateral da seleção brasileira na Copa do Mundo esse ano. O Wesley, pouquíssimo tempo atrás, o Wesley era considerado um cabeça de bagre. Tem um monte de vídeo aí na internet de nego detonando o Wesley. O Emerson Royal é um cara bem mais experiente que o Wesley. Eu acho que pode dar certo. É uma questão de ter paciência. Mas aí é que tá o problema. Flamengo é brabo, cara. Eu agora na Flamengo TV, eu sei bem o que é o Flamengo. Porque nós da Flamengo TV, nós somos o Flamengo, né? Então a pressão, a cobrança, ela é como se nós fôssemos jogadores do Flamengo. E nós somos mesmo, né? Com o microfone na mão. Sarcástico. Bom dia, João. Nos faz uma análise sobre as insistências do Felipe Luiz, sobre o estilo do jogo e peça. Cara, o Felipe... Eu acho o seguinte, o Felipe ele teve um início de carreira extraordinário, poucas vezes visto. Felipe, em 1 ano e 3 meses, ele conseguiu coisas impressionantes, ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Supercopa, ganhou o Campeonato Carioca, ganhou o Brasileiro, ganhou o Libertadores. Um técnico iniciante conseguir isso
É raríssimo. E ele agora chega num momento que o estilo de jogo dele é um estilo que os adversários já conhecem, já estudam, e ele precisa mostrar variações e entender como as coisas funcionam, ser um pouco mais flexível em algumas escolhas, e ele está passando por esse processo de amadurecimento. É essa a leitura que eu faço, né, do momento do Felipe Luiz, entendeu, sarcástico? É isso aí. É engraçado esse campeonato carioca, né? Porque o Flamengo estava praticamente eliminado, né? E o Flamengo já está na final do campeonato, né? O Flamengo é finalista do Campeonato Carioca. Resta saber se ele vai enfrentar Flamengo ou Fluminense. A chance maior é do Fluminense. Porque o Madureira, para tirar o Flamengo da final, ele tem que fazer 4-0 no Flamengo semana que vem. Será que vai rolar? Acho que é difícil, né? O Madureira ontem mostrou que não incomoda muito o Flamengo, não. Embora o André tenha feito 2 defesas ali no segundo tempo boas. É bom goleiro o André, hein? É bom goleiro. E olha só, nação, após a partida do Flamengo contra o Madureira, que foi 3-0 pro Flamengo, o presidente BAP fez uma reunião com José Boto e também com Felipe Luiz e cobrou melhoras no futebol do Flamengo. E o Vene Casagrande falou sobre isso, nós vamos aqui juntos analisar, porque eu acho que tá todo mundo vendo que já passou da hora do Flamengo começar a jogar, né? E eu acho que esse é um bom momento. Conquistar um título da Recopa Sul-Americana e agora o Flamengo muito próximo da final do Campeonato Carioca. Já imaginou o Flamengo ganhar esses 2 títulos? Já dá aquela moral pro Mengão para continuar na temporada 2026 e poder fazer uma excelente temporada. Vamos analisar e vamos ver o que o Vene Casagrande falou sobre essa reunião interna aí no Flamengo. Vamos lá, uma atuação dentro daquilo que se imaginava, uma vitória que todo mundo já esperava. Agora, o primeiro tempo do Flamengo ontem foi ridículo, digno de vaia no intervalo. Inclusive, estou super a favor do torcedor que compareceu ao Maracanã e vaiou o time no intervalo do jogo. Primeiro, só do fato do torcedor ir ao Maracanã assistir ao jogo já é para bater palma. Porque, sejamos francos, o que iria fazer um torcedor sair de casa em um domingo, 8h30 da noite, para assistir a um Flamengo Madureira, válido pelo jogo de ida? Não ia ser nada resolvido. Jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca. O time muito mal, fora das 4 linhas. O time não vem jogando bem. Time reserva. Quinta-feira tem uma final, ou seja, todo mundo prefere gastar dinheiro na quinta-feira. E os torcedores mesmo assim foram ao Maracanã. E viram um primeiro tempo patético, ridículo. No segundo tempo, o Flamengo melhorou, a entrada de Samuel Lino melhorou o time, inclusive ele deu uma assistência e sofreu um pênalti. Arrascaeta fez o gol de pênalti, o seu 100º gol com a camisa rubro-negra, outro motivo para comemorar na partida. Agora, 3-0 já era aquilo que muita gente imaginava, inclusive os próprios jogadores nem comemoraram direito os gols, porque era isso mesmo que tinha que fazer. Não tinha muito motivo para comemorar, não. O Danilo, zagueiro, que na minha concepção tem que ser titular junto com o Vitão. Alô, Felipe Luiz. Se é meritocracia, a dupla de zaga tem que ser Danilo e Vitão na quinta-feira. E se é por meritocracia, o volante Everton Araújo tem que ser titular nesse time ao lado do Pulgar, na ausência do Jorginho. O Danilo, ele deu uma entrevista na zona mista e ele foi perfeito. Abre aspas. O jogo de hoje servia para que a gente vencesse, recuperasse a fluidez do jogo. Não existia outro resultado, com todo respeito ao adversário, que não fosse a vitória pelo nível dos jogadores, por todo o nosso investimento. A gente sabe como funciona. A gente quer dar uma resposta primeiro para o torcedor e depois para nós próprios. Vale um troféu contra o Lanús. Eu nunca ganhei essa competição e quero levantar. O Flamengo é do povo e, enquanto o povo estiver insatisfeito, em campo as coisas vão ser difíceis. A gente precisa, de uma vez por todas, recuperar a sinergia. Essa é a declaração que todo jogador do Flamengo deveria dar. Não quer ser pressionado? Não quer conviver com a pressão? Não veste a camisa do Flamengo. O Flamengo é isso. O Flamengo é isso. Ah, mas no ano passado ganhou tudo. Ano passado é ano passado. Esse ano é outro ano. Não é porque ganhou tudo no ano passado que vai sentar na zona de conforto. Não quer ser pressionado? Vai jogar num clube pequeno. Vai jogar no Red Bull Bragantino, vai jogar no Mirassol, vai jogar no MLS. Não quer ser pressionado? Faz igual o Felipe Coutinho fez no Vasco.
pede para sair. E é assim, não adianta reclamar de vaia. O torcedor tem o direito, dentro da normalidade, dentro do respeito, de ter a atitude que teve no intervalo do jogo de ontem. O torcedor paga ingresso. E se ele está vaiando é porque o time não está jogando bem. É só voltar a jogar bem ou ao menos mostrar vontade e competitividade, porque aí o torcedor vai bater palma ao invés de vaiar. Então, um jogador que não quer ser pressionado no Flamengo não pode vestir a camisa do Flamengo. Esse papinho de Felipe Luiz na entrevista coletiva, porque o jogador tem que receber carinho. Que mané carinho? Que mané carinho? O jogador ele tem um alto salário, tem a estrutura que tem no Flamengo, tem tudo do bom e do melhor. Não é nada de carinho, não. Tem que respeitar a camisa do Flamengo, tem que respeitar o torcedor que vai ao Maracanã. E na quinta-feira, se jogar da maneira que jogou contra o Madureira, não vai ser campeão. Tem que competir. Não pode fazer o que fez no jogo de ida. O time do Flamengo, o investimento que tem, dar um chute ao gol do Lanús é um absurdo. Então, o primeiro tempo merece sim, vaia. O segundo tempo deu uma melhoradinha. Mas tem que melhorar e muito pro jogo de quinta-feira contra o Lanús, porque é esse que importa. E o Felipe Luiz, sobre as vaias, disse o seguinte: a pressão no Flamengo eu nunca vi em outro lugar. Talvez o Real Madrid seja assim. A pressão local é incrível. Mas quem vem pra cá sabe que é assim. Não acho que o problema é o excesso de críticas, mas sim o excesso de elogio quando as coisas vão bem. Você é colocado em tal patamar que não está preparado para cair. Isso aconteceu comigo em 2019, quando tive uma lesão, mas reverti. Todo jogador tem um processo, alguns revertem rápido, alguns demoram, outros não conseguem e vai de cada um pedir ajuda. A pressão é um privilégio. Temos elenco para brigar por tudo e por isso a pressão é grande. É exatamente isso. E a pressão começa quando o presidente, o BAP, diz que o Flamengo tem que ser o Real Madrid das Américas. E se quiser ser o Real Madrid das Américas, tem que conviver com a pressão. Sim, o Flamengo tem a obrigação de brigar por tudo e não a obrigação de ganhar tudo. São coisas diferentes. E por falar em Mbappé, ele se reuniu com o Felipe Luiz e com o José Boto para fazer cobranças. Isso é um absurdo. Não é um absurdo. Isso está dentro da normalidade, partindo do princípio que o Flamengo não vai bem. Eu falei isso aqui no vídeo de sábado. Não é nenhuma novidade o que estão noticiando hoje. O BAP fez isso como faz sempre quando a equipe não vai bem. Fez cobranças a Felipe Luiz, fez cobranças a José Boto por melhoria dentro de campo. E é isso. E é isso que um presidente tem que fazer. É normal. Normal. Não é nenhum absurdo, não é crise no Flamengo, não é crise no Ninho do Urubu, pelo contrário, é algo normal. Porém, aconteceu. Como o GE noticiou, nós já havíamos noticiado, e é isso. Vida que segue. E que bom que os jogadores estão pensando como o Danilo aqui está pensando. Ou melhor, não sei se todos estão pensando, mas todos deveriam pensar como o Danilo está pensando. Todos deveriam pensar como o Felipe Luiz disse aqui, que conviver no Flamengo é isso, é saber lidar com a pressão. Não quer ser pressionado? Não joga no Flamengo. Tem o ônus e o bônus. Quando vai bem, você está lá no céu. Quando vai mal, você tem que saber que está aqui, aqui embaixo. E é saber lidar com essa pressão. Se você acha errado esse tipo de pressão, com todo respeito, o errado é você, porque o Flamengo é isso. O Flamengo é movido a cobrança. Se não jogar bem, vai ser cobrado. Acho que antes do jogo o grito de time sem vergonha é exagerado, mas eu vejo muito mais como time sem vergonha uma frase cultural das arquibancadas da torcida do Flamengo. Não é porque de maneira literal eles acham que os jogadores não têm vergonha. É só uma frase, entre aspas, famosa na hora de a torcida do Flamengo cobrar o time quando o time não vai bem. E o time não vem jogando bem. Beleza? Eu penso dessa maneira. E você? É uma declaração forte aí do Vene Casagrande falando sobre o Felipe Luiz, falando sobre o futebol do Flamengo, o momento que o futebol do Flamengo vem vivendo, né? A gente espera que nessa partida contra o Lanús, o futebol do Flamengo possa melhorar e o Flamengo possa ser campeão, porque já imaginou o Flamengo ser campeão da Recopa Sul-Americana e aí depois vem a final do Campeonato Carioca, já imaginou o Flamengo ganhar esses 2 títulos já no começo de ano? Já dá aquela moral pro Mengão continuar a temporada, espantar aquela suposta palavra crise no Flamengo. Então, eu acho que o Flamengo tem tudo para poder deslanchar de vez
nessa semana aí, vencendo a Recopa Sul-Americana, depois chegando na final do Campeonato Carioca. Tem tudo pro Flamengo ser campeão e espantar essa palavra suposta crise no Flamengo. Vamos ver o que vai acontecer nessa partida. O Flamengo está em preparação, então, para a final da Recopa Sul-Americana. Lembrando que a final será na quinta-feira, às 9h30 da noite. O Flamengo pega o Lanús, precisa vencer por 2 gols para poder ser campeão. 1 gol leva a decisão para os pênaltis e o Maracanã vai estar lotado para essa partida. Nação, muito obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, deixa o seu like, se inscreva no canal. Tem um botão de hypar o vídeo aqui também no YouTube. É só você apertar, você vai estar dando uma força tremenda aqui pro nosso canal. E também torne-se membro do nosso canal. Tem um botão aqui embaixo para você se tornar membro. Você vai sempre ter os comentários privilegiados aqui, fixados aqui no nosso canal, tá bom? Muito obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, coloca nos comentários também a sua análise. O que você acha que o Flamengo precisa fazer para melhorar, para sair dessa suposta crise? Escreve nos comentários, participe com a gente. A sua participação ela é fundamental aqui pro nosso canal, tá bom? Uma ótima terça-feira para todos vocês. Tamo junto e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.